Tem a palavra o Sr. Deputado Jorge Costa. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Deputado Jorge Moreira da Silva, em primeiro lugar, cumprimentá-lo pelo facto de ter reconhecido a responsabilidade política, que só poderia ser sua, enquanto titular de um órgão de soberania, e não de nenhuma entidade administrativa não eleita na definição desta política. E, portanto, tomou a decisão de autorizar, a responsabilidade política é sua, a de ter concedido uma vasta parcela da orla marítima do Algarve e do território correspondente a metade do distrito de Faro para a prospecção e exploração de combustíveis fósseis durante meio século. Quando terminar esta concessão, a maior parte de nós já não estará cá para fazer o balanço, mas esta é uma decisão essencialmente errada e por três ordens de razões sobre as quais eu tenho algumas perguntas que gostaria que respondesse. Esta decisão assenta numa lei caquética, uma lei do século passado, feita quando o debate sobre as alterações climáticas não estava onde está, quando a política energética e a estratégia do país sobre esse aspecto era outra, e essencialmente uma lei que é um retrocesso legislativo já no seu tempo, porque vem facilitar e retirar a necessidade de concurso para abrir caminho àquilo que agora o Sr. Deputado referiu como áreas que são de negociação direta. Pois são de negociação direta porque temos uma lei arcaica, totalmente desajustada ao tempo e desenhada precisamente para proporcionar facilidades e não para defender o interesse público. A Diretiva 94/22/EC impede concessões por ajuste direto e impõe a regra do concurso público. Portanto, esta lei de 94 está em contradição com o conjunto da legislação a que Portugal está obrigado, com os compromissos internacionais que Portugal subscreveu, e ela continua a ser, estando em vigor, o instrumento de todo o arbítrio do lado do poder político. E é, portanto, um facto político em si que necessita de uma avaliação, o facto de estarmos a discutir concessões que são feitas ao abrigo de uma lei que tem um quarto de século, feita quando o Sr. Deputado tinha 23 anos, que o Sr. usou aos 45 para dar uma licença de 50 anos, que só termina quando o Sr. Sousa Sintra tiver 122. É disto que nós estamos a falar e, portanto, de uma responsabilidade política pesadíssima que deve ser escrutinada e que nunca poderia ser tomada uma decisão deste tipo sob a vigência de uma lei completamente anacrónica. Em segundo lugar, sobre o recurso a este decreto que vai contra todo o enquadramento legal da questão em Portugal. Primeiro, compromissos internacionais do Estado português que o senhor se vangloriou de promover na preparação da última Cimeira do Clima e na participação portuguesa na anterior e um conjunto de diretivas europeias sobre esta matéria. Legislação comunitária sobre consulta pública não é respeitada, não houve consulta pública, não houve qualquer forma de intervenção das populações e de consulta às populações neste contexto. Segundo, legislação comunitária sobre avaliação ambiental estratégica. É prévia à concessão. Não nos pode vir apresentar como um grande avanço o facto de, depois de ser assinado, com a sua autorização, um contrato que permite o fracking e que estabelece explicitamente no contrato de concessão a abertura à prática do fracking, depois desse contrato estar assinado e do Estado estar obrigado a essa concessão por meio século, é que depois se fará, quando calhar, a avaliação de impacto ambiental. E é isso que não pode ser aceito e é isso que não é de todo em todo aceitável, tanto mais que, além disso, o Estado estaria obrigado a estudar alternativas a este tipo de concessão antes de optar por este caminho, como impõem também as diretivas europeias 2001/42, por exemplo. Portugal já foi condenado no Tribunal Europeu de Justiça por não ter explorado essas alternativas, noutros casos, portanto, aqui também falhou nesse aspecto. Em terceiro lugar ainda, no campo dos compromissos internacionais de Portugal e da legislação que enquadra estas matérias, não foi respeitado nenhum critério de prioridade em termos da economia local e regional. E a proteção da confiança, que é um princípio constitucional, está em causa neste contexto. O Algarve é uma região cuja economia é completamente dominada pelo turismo, uma indústria que está ligada umbilicalmente à questão do equilíbrio ambiental, à questão da sustentabilidade, e a intervenção com as consequências ambientais que esta tem no contexto da economia algarvia vem frustrar, vem ameaçar não só o modo de vida das populações, mas as próprias expectativas com que foram feitos investimentos, com que o próprio Estado fez licenciamentos nos últimos anos e todo um conjunto de políticas que são ameaçadas pelo anúncio, já estão a ser prejudicadas neste preciso momento, pelo simples anúncio de que o Algarve vai ser território de prospecção e exploração de petróleo e até eventualmente de fracking, como estabelecem as concessões.
E, portanto, este processo está ferido de grave ilegalidade neste contexto e essa responsabilidade é uma responsabilidade política, tem um nome. Esse nome é o seu, Sr. Deputado Jorge Moreira da Silva, que tomou a decisão de autorizar estas concessões quando, no exercício das funções de Ministro, tomou essa decisão. Mas se essa decisão é ilegal, é também uma atrapalhada quanto a critérios e procedimentos. Os conteúdos, por fim, que é a terceira questão, a terceira ordem de questões que eu queria levantar, são esses completamente lesivos do interesse nacional. Em primeiro lugar, toda a vantagem nestas concessões está do lado do concessionário e nenhuma do lado público. A responsabilidade civil pelos riscos de um projeto desta dimensão corre inteiramente contra as populações. Vamos imaginar, olhando para os contratos, vamos imaginar o caso de um acidente de contaminação grave que decorra da prospecção, da exploração ou do fracking, em qualquer destes contextos ele pode ocorrer. O Estado contratou e redigiu e assinou com a sua autorização que em caso de dano ou catástrofe o Estado não assume quaisquer responsabilidades e está isento delas e deixa-as nos contratos de concessão ao cuidado de uma empresa familiar, sem qualquer história, sem quadros, com um capital social de 50 mil euros, salvo erro, e com uma cobertura de seguro muitíssimo mal definida, como aliás a própria auditoria que agora o Governo encomendou e que já entregou à Procuradoria vem indicar. Em termos de responsabilidade civil, estes contratos configuram um puro e simples abandono do território. O Estado diz que não é nada com ele, empurra para uma entidade privada com uma definição de seguro completamente insuficiente e, portanto, em caso de haver complicações graves, como pode ser, o Estado está isento ou quer se isentar dessas responsabilidades. O Estado não pode isentar-se. Isso é ilegal à luz da lei. O Decreto 147 de 2008 proíbe isso. Termino com as seguintes referências. A questão da remuneração. Lê-se os contratos e não se acredita nas condições que o senhor autorizou em termos das compensações ao Estado nestes contratos. Por padrões internacionais, nenhum padrão internacional que sirva de referência nos permite acreditar nos valores que aqui estão. No que respeita à remuneração, varia entre 10 e 20 vezes abaixo do que é praticado no mercado internacional de petróleo e gás. Por exemplo, Timor-Leste tem uma remuneração na casa dos 40%. E no que toca às rendas de superfície, o Estado vai receber pela concessão de metade do território do Algarve o equivalente a cerca de 20 mil euros por mês. Um valor que dá 200 vezes menos do que aquilo que é cobrado, por exemplo, na Noruega por quilómetro quadrado de concessão. É, portanto, uma verdadeira prenda que foi entregue aos beneficiários da concessão e não é aceitável que se possa fazer uma concessão nestes termos. Termino, Sr. Presidente, para dizer o seguinte. O seu Governo e o seu Ministério, em particular, Sr. Deputado, portou-se em todo este processo como aquele marido que participa em colóquios sobre violência doméstica, condena esse crime e esse desvio, mas depois, quando chega a casa, maltrata a mulher. O Sr. Ministro, com todas as suas declarações, os seus compromissos verdes, o seu compromisso número 10 pela redução das emissões, deixou a sua assinatura e, nos últimos dias do seu mandato, deixou-o marcado pela decisão errada de fazer prevalecer em Portugal, como nunca nenhum antecessor seu fez prevalecer, a extração, a prospecção e o investimento na extração de combustíveis fósseis e em retirar do solo o que lá está. Isso vai contra toda a estratégia que o senhor diz defender. Obrigado, e, portanto, é de lamentar. Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem agora a palavra